sobre a nossa entrevista de hoje. Então, uma ótima manhã a todos vocês dessa quinta-feira, né? Estamos aí com o canal Bate-Papo Vale. O microfone nosso estava fechado, mas agora está aberto, tranquilinho. Vou até saber como é que tá aí o áudio aqui. O áudio tá perfeito aqui. Então, gente, hoje, mais uma vez, falando para vocês que hoje estaremos conversando com a nossa convidada, a Gabriela Indamota, ela que é advogada trabalhista. E vamos falar, é claro, para você, trabalhador, os seus direitos e, é claro, você que vai poder participar com a gente. E se você tem alguma questão também, para poder, de repente, fazer a pergunta para a nossa entrevistada de hoje. Então nós estaremos conversando com a Gabriela para a gente poder saber um pouquinho mais dos seus direitos. Você que está aí do outro lado, sempre curtindo as nossas transmissões. Vamos aproveitar aqui, gente, compartilhar aqui a nossa transmissão de hoje. Deixa eu compartilhar aqui com o grupo Fala Taubaté, com o Divulga Taubaté, Muda Taubaté. Divulga tudo e mais um pouco Taubaté, divulguem seu trabalho aqui. Taubaté Problemas e Soluções, Renova Taubaté, Palanque do Povão, Uma Nova Taubaté, Liderança Comunitária de Taubaté. Temos aqui também, gente, o Parque Aeroporto Taubaté, Taubaté de Peixoto, temos o Autônomos Taubaté, Taubaté Precisa Mudar. Temos também o WhatsApp Taubaté, Tem de Tudo Taubaté, Renova Vale do Paraíba. Temos também o Taubaté Viva, temos aqui outros também que vão participar, que sempre participam, assistem aqui as nossas transmissões. Taubaté em Debate Grupo, o que podemos fazer para melhorar Taubaté? Vemos aqui outros grupos, aí páginas do Facebook, que sempre aí compartilham as nossas transmissões. Quero também compartilhar com o Taubaté e região, também sempre aí assistindo as nossas lives. Hoje com a nossa amiga advogada Gabriela Indamota, já estarei abrindo a imagem para ela, já está aqui. Enfim, então estes grupos que nós temos aí que estarão assistindo a nossa live de hoje. E eu quero já até mandar aqui também, quem que pediu para mandar aqui a nossa live? Deixa eu ver aqui por quem que pediu também. Tá aqui a nossa amiga aqui, deixa eu ver. A Patrícia também mandou aqui pra gente. Quando você começar a live, manda pra mim o link. E que, deixa eu colocar aqui, estamos ao vivo. Deixa eu mandar também para a Gabriela, que ela vai também compartilhar aí no WhatsApp. Deixa eu ver aqui quem que a gente vai. Aqui com a Gabriela já estou enviando. Já estou enviando também para a Patrícia. Enfim, caiu a nossa amiga, a Gabriela caiu, mas já ela volta aí para poder falar com a gente. Então estamos aí com o canal Bate-Papo Vale. Já a Gabriela entra novamente para conversar com a gente aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. A gente sabe que a internet no nosso país é complicado, né, gente? Mas enfim, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, agradecendo a Bilili Consultoria, que é então um dos nossos patrocinadores aqui no canal Bate-Papo Vale. Então, se você ainda não conhece, gente, a Bilili Consultoria, então vale a pena você ali de repente tomar um café com o Bilili. A Bilili Consultoria faz o trabalho de consultoria jurídica. Deixa eu ver aqui. Beleza, tranquilo. Estarei no aguardo. Deixa eu colocar aqui, pronto, estarei no aguardo. Então vamos lá então, gente, falando do nosso patrocinador, a Bilili Consultoria, consultoria jurídica, empresarial, imobiliária, ambiental e rural, é na Bilili Consultoria. Tudo para a legalização e aprovação do seu empreendimento. Empresa especializada em incorporação de áreas, projetos e aprovação de loteamentos de médio e alto padrão. Loteamentos rurais e também os empreendimentos Minha Casa Minha Vida. A Bilili Consultoria trabalha com as maiores empresas do mercado, portanto qualidade e credibilidade é Bilili Consultoria. Quer saber mais, gente? Vai lá tomar um café com o nosso amigo Bilili, na Avenida A, Escolástica Maria de Jesus, número 527, ali na rotatória do Campo da Baronesa e também, gente, ali próximo ao supermercado Alcinda, do lado da Farma Popular. Então, se você quiser lá tomar um cafezinho com o nosso amigo Bilili, é só você ir lá ou também entrar em contato pelo WhatsApp 12 34266869, 12 34266869. Agradecemos também da Equilíbrio Equitação e Ecoterapia também conosco, lá em São Luís do Paraitinga, a Franciele Presoto e também o Hélio Tibúrcio, né, que nós iremos conversar com eles aí no próximo mês de junho. A gente vai conversar um pouquinho para saber como é que tá lá as instalações lá da Equilíbrio Equitação e Ecoterapia. Então quero mandar um abraço então para Franciele Presoto e também para o nosso amigo Hélio Tibúrcio na Equilíbrio Equitação e Ecoterapia. O telefone é o 12, anota aí, gente, 12 997 32 6591 ou 12
997844231. Equilíbrio, equitação e ecoterapia. Deixa eu ver se a nossa amiga Gabriela aqui voltou. Cadê a Gabriela aqui? Gabriela, estou vendo a sua poltrona. Ah, ela tá chegando. Ela tá chegando, eu vi a poltrona dela, mas ela já chegou para poder conversar com a gente. Deixa eu abrir aqui a imagem dela aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. Gabriela, bom dia. Como é que vai você, Gabri? Mas o escritório fica aí perto ali no trem, o escritório seu, Gabriel? Caramba! Mas enfim, gente, vamos aí conversar. Oi, pode falar, pode falar. Tá certo, então, nossa amiga Gabriela ainda monta, gente. A Gabriela, que ela também é esportista, viu? Mas hoje o nosso bate-papo é sobre a questão trabalhista. Então vamos aqui liberar, então, portanto, para você poder participar, hein, gente? Ó, você vai poder participar aí do nosso canal Bate-Papo Vale. Deixa eu ver, a nossa amiga aqui, a Érica, já restabeleceu, viu, Érica? É que tinha acabado aí a energia lá no escritório da Gabriela, mas enfim, já está tudo normalzinho aí, viu? Minha amiga, a Érica Rodrigues, está dizendo aqui, tá sem áudio dela. Fala, Gabriela, vamos contestar aqui. Fala mais um pouquinho, ver se o áudio tá legalzinho. Fala aí. É, pior é quando acontece esse tipo de coisa, de cair energia, quando é com audiência. Porque depois da pandemia, uma das mudanças que a gente teve aí no nosso progresso que a gente teve aí nos fóruns, né, na justiça em geral, são as audiências online. Pensa isso acontecer na hora da audiência. Legal, gente. Ó, então você vai poder participar do nosso canal Bate-Papo Vale. É o facebook.com/, Bate-Papo Vale, facebook.com/, Bate-Papo Vale. Então você vai poder mandar a sua pergunta para nossa amiga entrevistada de hoje, a Gabriela Ainda Mota. Está aí, gente, na onde que está a imagem dela, tá dizendo ali, ó, advogada trabalhista. Minha amiga Érica, agora responde pra gente aí, tá tranquilinho o áudio, tá sossegadinho o áudio agora, minha amiga? Fala aí pra gente, manda mensagem aí. A Érica que sempre participa com a gente aí no canal Bate-Papo Vale. E lembrando que hoje, gente, estaremos conversando então com a Gabriela. E amanhã estaremos conversando com o nosso amigo Emerson Fernandes. Tá aqui a nossa amiga Érica. Agora sim, valeu, Érica. Então amanhã estaremos conversando, gente, com o nosso amigo Emerson Fernandes da Lex Alexandria. Você que tem vontade de ter economia na sua conta de luz, amanhã então nós estaremos conversando com o Emerson Fernandes para você de repente ter aí cerca de 40 a 50% de desconto na sua conta de luz. Bacana, né? Mas enfim, amanhã a gente vai conversar então com o nosso amigo Emerson Fernandes. A entrevista de hoje é com a nossa amiga a Gabriela Ainda Mota. Doutora, houve muitas mudanças no direito do trabalhador nesta atual gestão do Ministério do Trabalho, né? Tanto para os trabalhadores no regime CLT e também aquelas pessoas que também trabalham no regime do meio, Gabriela. Então, Ralf, assim, bom, houveram algumas mudanças porque o nosso presidente atual, ele foi metalúrgico, então, assim, ele participou muitos anos de sindicato, então eles querem cada vez mais fortalecer os sindicatos, então eles focaram muito na valorização das negociações coletivas, então todas essas negociações dependem muito do sindicato. E com relação à figura do MEI, aumentou a fiscalização. Esse foi um outro fator de mudança, que eles, como eles protegem muito o trabalhador, a intenção do governo sempre é a proteção desse trabalhador. Então, a fiscalização, se ele realmente é um MEI ou um funcionário CLTista, também foi aumentada com esse novo governo. Legal, então tá aí, a nossa amiga Gabriela, gente, trazendo que mudou algumas situações, sim, falando sobre principalmente a questão dos metalúrgicos, né? Então, agradecendo o pessoal aí do Renova Vale do Paraíba, agradecendo também o Autônomos Taubaté, e também o Renova Taubaté, que está conosco aí na página do Facebook, e também os amigos de Biriri de Ângeles, que é o vereador aqui na cidade de Taubaté, também acompanhando essa nossa entrevista de hoje com a nossa amiga advogada trabalhista, a Gabriela Ainda Mota. Ô Gabi, quais são os direitos básicos aí que um trabalhador no regime CLT deve conhecer aí
de repente ele vai trabalhar e agora eu tô de carteira fechada. Mas quais os direitos básicos que eles precisam saber, hein, ô Gabriela? Ó, o primeiro de todos é saber que ele tem direito ao registro na carteira, porque ainda hoje a gente vê muita gente sem registro. Então, registro na carteira, é bom, tem categorias que têm convenções específicas, então é bom você ter esse conhecimento, de saber qual é o piso da categoria que você está englobado. E aí, as categorias que não têm esse piso, salário mínimo, é um direito básico, você tem que ter, você não pode ganhar, o trabalhador não pode ganhar menos do que o determinado pelo governo, que é o mínimo, o salário mínimo. Jornada de 44 horas, então você tem direito a ganhar hora extra a partir do momento que você excede essa jornada, descanso semanal remunerado, o intervalo entre a jornada, o horário de almoço é um direito do trabalhador, 13º, férias com adicional, esses são os direitos básicos, fundo de garantia, INSS, é sempre importante. O trabalhador, às vezes a pessoa está preocupada, está desempregada, entra num trabalho e vai lá dar o sangue, nem se liga se realmente foi registrado, se está sendo feitos os depósitos no fundo de garantia, se a empresa está recolhendo o INSS. Então, isso é básico. Se está ganhando o salário mínimo que é determinado, então tem que ficar atento a esse básico que todas as categorias, todas as funções vão ter. Hoje em dia, até as domésticas, que há um tempo aí bem próximo nosso, as domésticas ainda não tinham todos esses direitos. Ô, Gabriela, nós temos aí a questão do governo federal, que é acabar com a questão, não é o governo federal, na verdade é uma ala petista que está querendo acabar com a questão do 6x1. Vocês como advogados, né, vai impactar bastante, não só os empregados, mas as empresas também, se de repente acabar com essa questão do 6x1? Ah, vai, Ralf, porque nós temos aí turnos, né? Todo o mecanismo, todo o sistema das empresas, das indústrias, em cima dessa jornada, né? Você fazer essa alteração, mexer em todo um sistema que já existe há muitos anos. E eu não sei qual é o objetivo do governo, na verdade. Eu ainda para a gente não ficou claro ainda a intenção disso. Eu até acredito que seja, por exemplo, se você diminui isto, você consegue, de repente, a ideia de contratar mais funcionários. Enfim, não sei qual é o caminho que eles querem tomar. Mas ainda estamos aí nesse pé de guerra, né? Ainda não se definiu nada. Porque, como você mesmo disse, as empresas já estão aderidas à questão da 6x1. Daí você mudar drasticamente a questão do horário, vai quebrar. Eu acho que vai ter muito desemprego, eu acho, Gabriela. Você acha? Porque assim, se mudar, eu não acredito no desemprego. Eu acredito que... Ai, eu nem sei, viu, Ralf? É uma situação tão complicada, porque você fica pensando ali, a pessoa está ali há anos trabalhando naquele regime. Depois, como que a empresa vai se readequar a qualquer outro sistema que implantarem? É muito difícil. Na verdade, hoje em dia, a gente... eu não sou muito partidária entre PT e Bolsonaro e Lula, nada disso. Mas, assim, você via que no governo do Bolsonaro... e já até um pouquinho antes, quando começaram lá as alterações da reforma trabalhista em 2017, começou a dar um pouco de, não liberdade, mas de condição do trabalhador decidir algumas coisas e negociar com o empregador, porque o que a gente tem, a nossa CLT, ela foi feita lá em 45, quando a gente ainda tinha um resquício fortíssimo, né? Tinha muito pouco tempo do fim da escravidão, então ainda tinha muita crueldade, muito abuso por parte das indústrias, dos empregadores com os trabalhadores. De 45 para cá, enfim, depois com todo o movimento de sindicatos, enfim, isso acabou. Não acabou, mas isso diminuiu muito. O trabalhador não é mais aquele coitadinho que não sabia dos seus direitos. Ainda existe? Existe.
Mas hoje a maioria das pessoas já tem condição de saber se estão sendo exigidas a mais do que deveriam. Então, assim, o governo do Bolsonaro veio incentivar a liberdade de negociação entre a empresa e o trabalhador. Agora, com o novo governo, volta, como eles têm ali a figura dos sindicatos, não só dos sindicatos metalúrgicos, mas de todos os sindicatos, na raiz, né, do partido e das pessoas que ali estão, o que aconteceu foi que aí voltou, tirou um pouco essa autonomia entre empresa e empregado e está levando novamente para os sindicatos. Olha, vocês querem negociar com os seus empregados? Vocês têm que passar por nós, sindicatos, que seria ali o fiscalizador dessa condição do trabalho. Legal, tá aí, gente, o pessoal que tá participando com a gente aí, o Gabriela, aqui a nossa amiga, a ouvinte, né, a Érica diz assim, sou MEI, e gostaria de saber como funciona a aposentadoria para essa categoria. É o mesmo tendo acordo do DAS atrasadas, é ao mesmo tempo? Gabriela? Acho que travou ali a imagem da Gabriela. Gente, travou a internet ali da Gabriela, já ela tá voltando aí pra poder continuar nosso bate-papo aqui. No canal Bate-Papo Vale, ó, caiu, acho que a gente sabe, gente, tá com problema de eletricidade lá no escritório da Gabriela. Daí por isso, gente, tá caindo aí a conexão com a Gabriela. A internet é assim mesmo, gente. A internet, olha, eu falo pra você, viu? Tem hora que dá umas pegadinhas na gente, mas enfim, já ela voltando, nós estaremos aqui repassando essa pergunta. A Gabriela já voltou aqui. A Gabriela já voltou aqui, prontinho. Gabriela, tudo certinho? Tá me ouvindo certinho? Tudo. Chegou a cair? Eu não percebi. Caiu um pouquinho aqui e voltou novamente. Mas então eu vou refazer a pergunta pra você, ó. A Érica diz assim, sou MEI. Caiu novamente o sinal da Gabriela. Que é isso, gente? A internet hoje tá uma belezinha, não? Voltou de novo. Deixa eu ver, a Gabriela voltou. Gabriela voltou aqui de novo. Tá caindo a internet aqui, gente. Mas vamos lá, Gabriela. Agora sim, vamos lá. Eu nem tô na internet do escritório da NET. Eu tô na Claro do celular. Mas vamos lá, ó. A Érica vamos rezar pra dar certo. Vamos lá, agora dá, se Deus quiser. Vamos lá, ó. A Érica diz assim, sou MEI e gostaria de saber como funciona a aposentadoria para essa categoria. E mesmo tendo acordo no DAS, que é o que paga lá mensalmente, né? Atrasadas, é ao mesmo tempo? Então, eu falei um pouquinho antes, mas vocês não me ouviram. A questão de aposentadoria, ela está muito mais englobada dentro da área previdenciária, que não é a minha área. Eu faço especificamente a trabalhista. Mas o MEI tem o mesmo regramento, tem um regramento parecido com o regramento do CLTista na aposentadoria. Então, à medida que você fizer os seus recolhimentos mensalmente, durante o período que tem que ser feito, você vai se aposentar normalmente como se você fosse um CLTista. Inclusive, você pode mesclar, né? Durante a vida profissional, você pode trabalhar um período como MEI, ali tendo o teu negócio, pode depois partir para um emprego CLTista, e ali você pode, inclusive, acumular os dois recolhimentos, e no futuro isso pode aumentar o valor do teu benefício de aposentadoria. Tá? Mas o ideal sabe o que? Hoje em dia tem uma facilidade muito boa, o INSS tem um aplicativo, Meu INSS, e ali você consegue ver toda a tua vida profissional. Quanto tempo você tem para se aposentar, o valor que você vai se aposentar, dependendo das suas contribuições. Nesse aplicativo é bem amplo, assim, você consegue ver tudo. Legal, até seguindo esse assunto, até que a pauta nossa, até lá mais pra frente eu tinha que ter colocado uma questão sobre o MEI, né? Mas, Gabriela, você falou que não é da área previdenciária, né? Mas, enfim, geralmente chega esse tipo de assuntos para você. Mas em relação, por exemplo, a pessoa trabalhou lá 15 anos contribuindo no regime CLT. E dentro desse mesmo tempo, 15 anos como funcionário MEI, que tem a sua própria empresa. Juntando os dois, vamos dar 30 anos de contribuição, vamos colocar assim, né? Mas dentro de 15 anos. A pessoa consegue aposentar, que geralmente o governo fala que 25 anos, trabalhados, aquela coisa toda, enfim. Se juntar esses dois, mesmo tendo 15 anos no geral, isso aí não tem nada a ver, tem que cumprir a regra mesmo dos 25 anos trabalhados, né? Porque o que vai acontecer? Você pode ter um aumento no teu benefício.
entendeu? Vamos lá. Vamos hipoteticamente, que a sua aposentadoria, o período de contribuição seja lá os 15 anos. No final desses 15 anos, você vai ter uma contribuição dobrada do período do teu trabalho seletista e do teu MEI. Vamos lá, que você tenha recolhido X e Y. No final, vai fazer uma média de todos esses recolhimentos e vai dar o valor do teu benefício. Tá? O que é, assim, Ralf... Opa, estamos aqui, tranquilo. O pouco, assim, o ampassant que eu conheço do previdenciário, o que mudaria um pouco e poderia diminuir esse tempo de contribuição seria se você estivesse trabalhando numa atividade especial. Aí diminuiria um pouco, de repente, no teu trabalho seletista, você trabalha numa área insalubre ou perigosa. E aí a aposentadoria é antecipada para esses funcionários. E MEI. Então, você aumentaria um pouco o teu benefício no final, com um tempo um pouco menor, mas não porque você está acumulando seletista com MEI, e sim porque você tem uma atividade especial. Ah, entendi, porque estava tendo essa questão. Ah, por exemplo, eu estou trabalhando 15 anos, trabalho como MEI. Ah, mas eu estou 15 anos também trabalhando no CLT, juntando as duas, então já posso aposentar. Então não tem nada a ver, pode esquecer isso aí. Você tem que seguir mesmo 25 anos trabalhados, exatamente. Ou senão, de repente, a idade, né? Você não tem só tempo de contribuição, você tem tempo de contribuição e tem idade. Então, não adianta, entendeu? É isso que eu tô te falando. Com recolhimento dobrado do INSS, você vai ter não uma diminuição do tempo de contribuição, mas um aumento do benefício, porque faz uma média ali de tudo que você pagou. Legal. Agradecendo a todos que estão participando aí com a gente. Participe, mande a sua mensagem também, que nós estaremos repassando aqui para nossa entrevistada de hoje, a Gabriela Indamonte, ela que é advogada, então, da área trabalhista. Minha amiga Gabi, quais são os erros mais comuns aí, né, que os trabalhadores cometem por desconhecerem os seus direitos? Como eu falei no começo, sobre os direitos básicos que eles têm. Às vezes não sabe que tem direito adicional de horas extras. Hoje é muito mais comum todo mundo ter essa notícia, mas ainda pode acontecer, por exemplo, de comissões de verbas que você receba por fora, que elas têm que ser pagas no holerite para que todas as outras verbas incidam sobre elas. Vale transporte, que você tem direito a vale transporte, a vale alimentação. Muitas vezes o trabalhador ele não conhece, não sabe que ele tem uma categoria específica, que existe lá uma convenção que garante outros direitos para ele, além dos que a CLT já garante. Muitos trabalhadores, às vezes, não têm esse conhecimento. Então, às vezes, deixa de ganhar uma cesta básica, que a convenção dá direito, um vale-refeição, vale-alimentação. É importante que, assim, o empregado entrou no trabalho. Qual é essa categoria que eu estou aqui englobado? Como ele vai saber? Ele vai saber através... Qual é o sindicato que ele tem que procurar? Ele vai saber através da atividade principal da empresa. Ah, eu estou trabalhando numa loja que vende produtos, então, comércio. A atividade principal da empresa que eu estou trabalhando é o comércio. Então, eu vou procurar o sindicato do comércio. Às vezes, a empresa faz outras coisas. Ela fabrica alguns produtos e revende. Precisa ver qual é a atividade principal dessa empresa, o que é determinado, porque aí, às vezes, a atividade principal dela não fica determinado que é o comércio, às vezes fica determinado que é a fabricação, aí já muda a categoria. Aí esse funcionário não vai procurar seus direitos na categoria do comércio, vai procurar na categoria, de repente, de metalurgia, fabril, de repente é produto têxtil, vai procurar no sindicato dos têxteis. Entendeu? É importante que o empregado fique atento a isso e saiba qual categoria está englobado a sua atividade. Ô Gabi, falando sobre a questão até do vale-refeição, né? Aquela pessoa que trabalha, então, aí no regime CLT e que possui o vale-alimentação, vale-refeição, quando ela está de folga, a empresa pode descontar o dia em que isso, de repente, o valor do benefício no final do mês, tá? De repente, ela tem os 30 dias lá do remuneração, né? Só que tem aquelas folgas durante a semana, que é uma folga por semana e um domingo no mês.
Esse tipo de folga, no Vale Refeição ou alimentação, pode ser descontado? Então, depende, é o que eu falei. Por isso que você tem que estar, o trabalhador tem que estar sempre atento à convenção que vai reger ali a sua atividade. As convenções é quem determinam as formas como devem ser pagas esses benefícios. Mas existem, por exemplo, vamos lá, o Vale. Agora eu não me lembro se é o Vale Alimentação, que é o do supermercado, ou é o Vale Refeição, mas eles Vale são coisas alimentação. diferentes. Refeição é para você ir no Vale restaurante. Alimentação e o Refeição é no restaurante, Isso. né? Então, o Vale Alimentação não poderia ser descontado, porque ele é o que o funcionário vai fazer lá a compra do mês. O Vale Refeição, ele pode ser ajustado para que seja pago somente nos dias em que a pessoa realmente vá ao trabalho, porque ela precisa se alimentar. Inclusive, tem empresas, tem convenções que determinam que a empresa que fornece alimentação para o seu funcionário não tem obrigatoriedade de fornecer o Vale Refeição. Então vamos Entendeu? colocar assim, aquela pessoa que tá lá com seu Vale Alimentação lá, vai lá no cartãozinho lá escrito Vale Alimentação. Então se ela notar que está sendo descontado os dias de folga dela, então ela pode recorrer isso ao sindicato, correto? Pode, para verificar como que está na convenção dessa categoria. Vá ao sindicato e tire suas dúvidas. Ou procure um advogado trabalhista também. Tá então, viu, gente? Tá então, Gabriela tá aí, ó. Se precisar no finalzinho aí, a gente passa o contato da Gabriela para você poder entrar em contato, viu? E tire suas dúvidas, assim, olha, eu tô trabalhando numa loja, eu quero saber como que fica o Vale Alimentação. Tem categoria que não tem esse benefício, porque não tem convenção, tá lá na CLT, ele é só CLTista, é uma empresa que não tá enquadrada em nenhum lugar e não tem esse direito. Então, fique atento. Detectou qual é, se tem sindicato, procure o sindicato e vai tirar suas dúvidas. Ou procure um advogado. Agradecendo a todos vocês que estão participando com a gente, hein? Agradecendo também aos nossos patrocinadores, agradecendo a Birili Consultoria, e um abraço ao pessoal da Birili Consultoria. Se você quiser entrar em contato com o pessoal da Birili Consultoria, gente, ó, pode, tá vendo o telefone aí embaixo correndo aí, ó? Você pode entrar em contato no 12-3426-6869, é o contato lá da Birili Consultoria, e a gente agradece também o apoio da Equilíbrio Equitação e Ecoterapia lá em São Luís do Paraitinga, telefone 12-997-326591 ou 12-997-844231. E se você é empresário aqui da nossa região do Vale do Paraíba, se quiser patrocinar também o nosso canal, será muito bem-vindo, viu? Ô, Gabriela, outra situação também, o que você observa aí como advogada, quais são aí as principais causas aí, né, dos processos trabalhistas atualmente? Quais os mais processos que chegam para você aí, que as pessoas correm atrás de você para tentar de repente aí vai entrar em contato, vai entrar na justiça contra uma empresa, enfim, quais são os mais corriqueiros aí no seu trabalho? Ô, Ralf, a gente teve uma mudança depois da pandemia. Com a reforma trabalhista, você priorizar as negociações entre empresa e trabalhador, enfim, diminuiu muito as reclamações das indústrias. Hoje em dia, se você buscar as empresas multinacionais que nós temos aqui no nosso distrito industrial, as empresas maiores, diminuiu bastante. Primeiro que elas têm trabalhado muito num preventivo, com consultoria jurídica, claro, então diminuiu muito. No período da pandemia, com aquele fechamento de várias empresas, principalmente as menores, a gente acabou vendo que aumentou o número de processos, mas muito das empresas menores, que deixam muitas vezes de registrar seu funcionário. Então, você tem reclamação apenas do registro. Eu recebi todas as verbas, mas eu não fui registrada. Então, existe muita reclamação do registro, de falta de pagamento de adicional de horas extras, de verbas que são recolhidas fora do Olerite. Então, você vê muito trabalhador pedindo as diferenças, os reflexos daquelas verbas, e o assédio moral. Os empregadores, e aí a gente vê tanto
para o lado dos empregados quanto dos empregadores. Muitas vezes existem muitas reclamações que eu sempre digo que o papel aceita tudo. Então, o trabalhador vai lá, se sente ofendido com o superior ou o empregador que tratou mal ou tratou rispidamente e faz essa reclamação, às vezes fundada ou infundada, mas hoje é muito comum reclamação de assédio moral e de dano moral. Chegou outra pergunta pra gente aqui, Gabi. A Patrícia Borghese diz aqui: bom dia. Trabalho com reposição de laticínios, geladeiras e câmera fria em supermercados e gostaria de saber se tem direito a receber salubridade. Olha, é possível que sim. Se a empresa não paga, como que nós vamos saber se você tem direito a essa verba ou não? Primeiro, a gente tem que ver o PGR da empresa e a LTCAT para saber esses dois instrumentos que eu falei, que o PGR é o antigo PPRA, que é o programa de avaliação. Ele vai avaliar os postos de serviço e vai dizer, olha, esse posto de serviço, o funcionário tem que ter insalubridade. Nesse posto de serviço precisa de tais EPIs. É ele que vai avaliar os ambientes de trabalho e vai dizer o que cada área vai ter. Então, você vai precisar ter conhecimento se esse local que você trabalha tem esse direito. Eu acredito que sim. Se você entrar muito na câmara fria, trabalhar muito tempo ali exposto a temperar as Ô, internet, não faz com a gente não, internet. Ô, internet, viu? Vamos lá, então, daqui a pouco a gente volta aqui com a Gabriela, travou a internet. Lembrando que a Gabriela tá sem, gente, ó, tá sem energia lá no escritório dela, hein? Tá sem energia lá no escritório dela, por isso então que tá caindo a internet, nós vamos refazer a pergunta para ela. Já ela tá voltando aqui, normal, gente. A internet é assim mesmo. Ainda bem que a gente geralmente pediu pra gente poder conversar online, porque se a gente fosse lá no escritório dela, a pessoa a gente ficar sem internet lá, daí ficar complicado também. Estou aqui, ó, vou colocar a modelo para aqui. Tranquilo, estamos te aguardando. Deixa eu ver que caiu de novo a energia. Mas enfim, estamos aguardando aqui. Posso acessar o celular? Também, pode sim, pode sim. Ela vai acessar pelo celular dela, gente. O mesmo link, colocar aqui para ela, o mesmo link, o mesmo. Acho que ela voltou, gente. Ela voltou aqui já, deixa eu ver. Deixa eu ver se ela voltou aqui. A Gabriela já voltou. Vamos colocar aqui para ela novamente. Tá me ouvindo, Gabriela? Tô te ouvindo. Aí, gente, tá vendo, gente, como tá escuro lá? Ó, acabou a internet, acabou a energia de novo lá, ó, tá vendo? Acabou a energia, eu tô na internet do celular. Tá vendo, ó? Então, Gabriela, só pra gente então continuar o nosso bate-papo, que a Patrícia Borghese então tá querendo saber se ela tem salubridade na questão que ela trabalha aí, reposição de laticínios em geladeira e câmera fria. Exato. Eu falei para ela, eu comecei a falar o seguinte, que seria necessário a gente ter conhecimento dos programas, né, da empresa que avaliam os postos de trabalho, tipo PGR, LTCAT. Esses programas, eles vão dizer o que cada área tem que ter. Tem que ter o IPI X nessa área, o IPI Y nessa, essa área tem que ter insalubridade ou periculosidade. Então, a gente precisa conhecer esses programas da empresa. E eu acredito que, se ela ficar exposta muito tempo a entrar na câmara fria e as baixas temperaturas, eu acredito que ela tenha direito à insalubridade. Se a empresa não paga esse direito para ela, ela vai poder, quando ela sair da empresa, fazer uma reclamação trabalhista para reaver esse direito. O que acontece? O juiz determina que um perito judicial vá até a empresa, geralmente são engenheiros especializados na área do trabalho, em segurança do trabalho, e ele vai avaliar se o local realmente é de insalubridade ou não, se o local é insalubre ou não. Porque pelo menos o que eu tô entendendo que ela trabalha nas questões de supermercados, na hora de repor os produtos que hoje em dia o supermercado não contrata mais pessoas para ficar cuidando da parte de repor os produtos, né? Hoje em dia faz uma parceria com as empresas que fornecem os produtos a ela,
que fazem esse tipo de trabalho de poder repor as geladeiras, enfim. Então, pelo menos que eu Por entendi. exemplo, podemos falar em marcas Pode, para trabalha tranquilo, tranquilo, vamos tranquilo. lá, trabalha na Sadia para repor lá os frios. Então fica isso tudo armazenado numa câmara fria e ela leva para aquelas geladeirinhas, é isso? Isso. Então, tudo vai depender do tempo que ela tem de exposição a essas baixas temperaturas, se existe algum IPI que possa amenizar. Então, tem que ter uma análise melhor. Se os programas que a empresa tem de pronto não falarem, tem que ir para a perícia judicial. E aí eu vou te falar, pode ser responsável a Sadia e o supermercado. Tá então, Patrícia, respondido para você, a nossa amiga Patrícia aí participando com a gente no canal Bate-Papo Vale. E você também, gente, tem dúvida? Só perguntar, só mandar aí que a gente vai repassar para nossa entrevistada de hoje aqui no canal Bate-Papo Vale, e a Gabriela ainda Mota. No finalzinho, a gente vai poder pedir aí o telefone da Gabriela e, é claro, vai ficar registrado aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. Na verdade, deixa eu até colocar aqui. Vamos colocar aqui telefone. Deixa eu pôr, calma. Telefone. Advogada. Deixa eu colocar aqui, advogada Gabriela. Deixa eu até colocar aqui, gente. Vou até compartilhar aqui uma mensagem lá. Telefone advogada Gabriela. Gabi, qual que é o telefone mesmo? É o 3426 3426 4460. 4460. Vamos lá. Telefone advogada Gabriela 12 3426 4460. Isso? Isso. Vamos publicar aqui no Facebook. Vamos lá, gente. Publicando aqui, vamos lá. Publicando aqui, tá lá aqui, gente, ó, quem quiser entrar em contato aí, Ralph Souza, viu? Telefone advogada Gabriela, 12 3426 4460. Então, se você tem qualquer dúvida aí, quiser conversar, de repente, ir lá, passar todas as questões aí para a doutora Gabriela, então fique à vontade para você tentar encontrar em contato com a advogada Gabriela ainda Mota, viu, gente? Gabriela, é outra situação também, durante este tempo em que você trabalha com direitos trabalhistas, já houve situações em que o desfecho te surpreendeu, de repente mudou a sua forma de ver algum tipo de direito? Ai, Ralf, olha, sim, cada processo, você às vezes imagina que o processo vai caminhar daquela forma, principalmente eu faço muito empresa e faço também faço empregados, então assim, às vezes as surpresas geralmente são muito mais para os empregados. Eu acho que, e eu sempre falei isso, que eu acho que no processo o trabalho mais difícil é o do advogado do empregado, porque é ele quem tem que ali iniciar o processo, colocar tudo que tem que ser feito, todos os pedidos, ele tem que levar tudo já pronto. O advogado da empresa, quando recebe esse processo, ele já está ali, ele já sabe quais são as cartas que vão estar na mesa, né? Então fica mais fácil ele fazer a defesa, principalmente quando a empresa tem toda a documentação, então é muito mais fácil. Mas advogando para o trabalhador, eu já tive algumas surpresas assim de ficar chocadas. Eu tenho uma visão muito dura até do judiciário. Eu acredito, eu não acredito muito mais hoje em dia no judiciário, porque eu acho que as pessoas estão deixando de ler os processos. Muitas vezes é um assistente que vai ali decidir e não está num bom dia, ou até mesmo o juiz não está num bom dia, enfim. Mas eu já vi coisas assim, de um cliente perder um dedo na linha de produção, o trabalhador perdeu um dedo na linha de produção, tem tudo ali provado, houve abertura de CAT, houve todo o processo, perícia que determinou que ele realmente está com uma incapacidade, está com uma capacidade reduzida para o trabalho que ele tinha, enfim, tudo ali caminhando para ele receber o direito dele de indenização. O juiz, ele entende que, como o acidente aconteceu muito tempo atrás, então ele não teria o direito de ressarcimento, de dano moral e dano material, porque ele entendeu pela prescrição que o acidente tinha acontecido há muito tempo atrás, e quando ele vai julgar se ele tem direito à indenização ou não devido ao acidente,
ele diz que não há prova no processo do acidente. Aí você toma um susto, fala, como assim não tem prova? E isso é decisão, ele julga improcedente o processo, porque ele entende que não tem prova no processo de que houve um acidente. Ó, nós falamos que tem CAT aberta pela empresa, que tem perícia, enfim, é surpreendente. Aí você fala, ó, não dá para entender o que pensa um juiz que julga uma situação dessa. Também já tive um caso diferente. Eu tive um caso de um cliente com um assédio moral tão grave que ele chegou a ficar doente, problemas psiquiátricos por causa do acidente. Fizemos lá um trabalho complicadíssimo, porque era uma atividade muito específica. E no dia da audiência, estava muito atrasada a audiência, enfim, acabou entrando e se expandindo pelo horário do almoço. Quando iniciou, o juiz nem olhava para a cara de ninguém direito, e aí, mesmo assim, queria um acordo e não houve, e a gente começou a ouvir as testemunhas, de repente ele acordou no processo. O reclamante levou uma testemunha que ela foi tão determinante no processo que ela abriu os olhos do juiz. O juiz se interessou pelo processo naquele momento. E aí modificou todo o quadro, que é difícil provar, assédio moral, é difícil provar o quanto isso afeta a saúde mental do trabalhador. Enfim, e aí obtivemos sucesso a partir daquela testemunha e daquele momento em que o juiz acordou para o processo. Tá, então, gente, estamos conversando hoje com a advogada trabalhista Gabriela Indamonte. Ela falou, Gabriela, essa pessoa que perdeu o dedo não é presidente da República não, né? Pois é muito parecido e ele recebe até hoje. Estamos aí então, gente, conversando com a Gabriela Indamonte. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para realizar aí para a Gabriela, pode enviar, que nós estaremos repassando aqui para a Gabriela. Agradecendo a Érica, agradecendo a Dona Neuza, a Dona Neuza lá do Bonfim, participando com a gente também. Também a Patrícia Borghese, enfim. Se você tem alguma dúvida, gente, pode mandar aí que a gente vai repassar aqui para a Gabriela, que é a nossa entrevistada de hoje aqui no canal Bate-Papo Vale. Gabriela, outra situação também, é verdade que um empregado não pode ser demitido logo após aí o retorno de suas férias? Existe alguma norma que fala sobre este tema? Vamos voltar lá novamente. Ó. A convenção é determinante, ela é quem vai dizer se existe algum impeditivo dele ser dispensado após o retorno das férias ou não. De um modo geral, não existe esse impedimento, ele pode ser, desde que o empregador pague ali na rescisão tudo o que ele tiver que pagar. Entendeu? Às vezes tem convenções que constam que tem uma estabilidade de 30 dias depois do retorno. Então, o empregador pode mandar embora? Pode, desde que ele indenize esse período. Então, é sempre importante. Não há obrigatoriedade do empregador ficar preso ali àquele funcionário, desde que ele pague tudo que tiver que ser pago. E agora, ainda na questão das férias, de repente a pessoa está lá agendada, vai sair de férias. Aí sai de férias e geralmente não sei se isso é lei, de repente a pessoa ter a sua notificação pelo menos 15 a 20 dias antes de sair de férias. Aí a pessoa sai de férias e o pagamento dela não está disponível quando ela sai de férias. Isso é um problema judicial também? Isso é um problema judicial, porque hoje em dia, depois agora desse período de pandemia, ficou determinado que você possa ser comunicado até 2 dias antes e o pagamento tem que estar na tua conta até 2 dias antes. À medida que o empregador deixa de pagar, o empregado sai de férias e ele não recebe o seu direito, o empregado pode reclamar isso na justiça. Com certeza, ele está errado. Tá, então, gente, mais algumas dúvidas tiradas pra você que de repente tá do outro lado aí. Eu tô trabalhando aqui, olha, saí de férias e não tenho nada na conta. Isso já aconteceu comigo, viu, gente? Já aconteceu, graças a Deus, não estou na empresa mais, né? Mas já aconteceu comigo de eu sair de férias, quando eu estava voltando de férias, 5 dias antes, tá lá o pagamento na conta. Que beleza. Ralf, isso é muito comum. O funcionário sair e não ter ali o seu pagamento. É muito comum.
Ô, Gabriela, a gente tem também as situações, que nem a gente já falou até no começo do programa, né, sobre essa situação que eu vou falar para você agora. A pessoa começa a trabalhar e aí a pessoa não registra ela, trabalha, não registra, passa o mês aí, faz o pagamento das suas as verbas, né, de trabalho, enfim, aquela coisa toda. E aí, de repente, passa 2 meses, a pessoa não faz um trabalho correto, dispensa a pessoa e aí a pessoa não fez registro, não fez nada. Isso aí também é contra a lei, tá, ô Gabriela? Claro, tem que ter registro. Tem que ter registro. Entrou, primeiro dia, quero tua carteira. Ah, o funcionário não quer, porque muitas vezes o funcionário não quer ser registrado porque está recebendo seguro-desemprego de outro lugar. Não pode continuar. Olha, eu sempre indico aos meus clientes que são empregadores de que solicitou a carteira, o empregado não entregou, solicita oficialmente para no prazo de 48 horas, 24 horas, entregar a carteira. Não entregou, rescinde o contrato, nem inicia. Porque vai dar problema no futuro. Não adianta, eu não quero ser registrado agora, enfim, não adianta. Se o empregador deixar de registrar, ele vai ter problema no futuro, porque é obrigatório. Ô, Gabriela, sobre o MEI, muita gente, temos milhares de pessoas hoje em dia que decidiram não trabalhar mais para as pessoas, para empresas, decidiram então criar o seu MEI e trabalhar como empresário, vamos colocar Prestar assim. serviço. Essas pessoas, qual o direito que dá fim deles durante esse tempo? É só o tempo de contribuição ou tem mais algum direito nesse tipo de trabalho? Então, o Ralph, o MEI, vamos lá, tudo depende de como se dá essa relação. Por isso que eu falei no início lá que uma das mudanças era uma fiscalização de se de fato a pessoa era seletista ou MEI. Porque o MEI não tem vínculo nenhum com a empresa, ele é um prestador de serviço. Entendeu? A empresa não tem obrigação nenhuma com esse MEI, se de fato ele for um MEI. E não é meramente. E geralmente, quando a empresa contrata um MEI, tem que ter um contrato formal. Somente esse contrato formal ele não determina que aquela pessoa realmente seja um MEI. Tem que avaliar como que é feita essa relação, como é essa relação. Se essa relação é desvirtuada para um funcionário seletista, se ele tem a obrigação de estar lá habitualmente, se ele tem a dependência financeira, se ele tem subordinação, ele é um empregado e não adianta ter meramente o contrato de MEI. Então, aí, isso pode ser um passivo trabalhista para as empresas, porque um MEI que é contratado como um MEI e não atua como MEI, atua como se o empregado registrado fosse, ele tem direito de reclamar todas essas verbas quando deixar a empresa. Mas ele vai precisar provar que realmente a atividade dele se dava como se empregado ele fosse. Tá? Por exemplo, então, Gabriela, o que acontece hoje em dia, principalmente as rádios que nós temos aí pelo Vale do Paraíba, principalmente, né, que não tem aquela visibilidade tão grande como as empresas, as rádios de São Paulo. Hoje em dia, o que está acontecendo? No Vale do Paraíba, as rádios estão contratando as pessoas, só que do regime MEI. A pessoa vai lá, vai fazer todo o serviço como CLT, mas ele vai emitir nota para a empresa de rádio. Isso está dentro da norma ou também, que você falou, a gente no começo, procurar um sindicato? Não, então, depende como que é feito, Ralph. Como que vai dar essa atividade, como que a pessoa vai, se ela tem horário para entrar, se ela tem horário para sair, se ela tem uma pessoa que administra a atividade dela, ela é funcionário, tá? Vamos lá, se você, vamos dar teu exemplo, radialista. Se você tem horário, a empresa quem determina os horários dos seus programas, como que você vai desenvolver a sua atividade, que ela é quem determina o horário que você entra, o horário que você sai, você é funcionário. E aí, você pode até ser MEI, mas no futuro você pode reclamar. Geralmente, essa prova ela é feita pelo reclamante, tá? Sou eu quem tenho que provar que não trabalhava efetivamente, que eu não tinha autonomia
Porque o MEI, ele tem que ter autonomia. Ele é dono da atividade dele. É ele quem tem que administrar a atividade dele. É ele quem tem que saber qual é o horário que ele vai. Você, às vezes, pode até limitar um horário para não virar a casa da mãe Joana. Ainda mais hoje em dia que existe a discussão de que você pode terceirizar todas as atividades. Isso é um caso à parte que está lá parado no Supremo, mas aparentemente, por enquanto, é isso que está acontecendo. Então, você pode contratar, ter uma empresa e contratar diversos MEI. Se de fato isso funcionar dessa forma. Tá? Vamos pegar um exemplo lá. Salão de beleza. A manicure. A manicure, geralmente, se tem contrato até de parceria, não de MEI. Ah, mas eu quero que você preste o serviço aqui e quero que você me apresente as guias que você paga do MEI. Nós vamos ter lá uma parceria, você vai me dar um percentual do que você ganhar e tá tudo bem. Ela é uma manicure autônoma. Se de fato é ela quem faz a agenda dela, ela determina o horário dela, no dia que ela não quer trabalhar, ela risca a agenda dela, ela determina as férias dela, ela é que cuida da vida dela, ela é realmente um MEI, ela é realmente um prestador de serviço, um empregado autônomo, um trabalhador autônomo. Agora, pode continuar, pode continuar, Gabriel. Se a dona do salão fala para ela, internet, volta internet, caiu a internet da Gabi novamente, gente, ó, vamos restabelecer esse sinal novamente, tá indo pro finalzinho aqui, nossa entrevista de hoje com a Gabriela, até a nossa pergunta mais uma vez aqui da Érica, a nossa entrevistada de hoje, a nossa Gabriela ainda Monta, que é advogada trabalhista. Já ela vai estar entrando aqui de novo, a Gabi, pra gente poder continuar esse bate-papo aqui no canal Bate-Papo Vale. Lembrando que amanhã nós estaremos falando sobre... a Gabriela já voltou aqui, viu, gente? A Gabriela já voltou aqui, lembrando... Eu vou falar, Gabriela, pode falar. Vocês também sumiram aí pra mim. Ó, agora vamos lá, então, pra gente poder retomar o raciocínio. Então, vamos colocar assim, eu estou trabalhando aí, caiu de novo, Gabi. Deixa eu colocar aqui pra gente, caiu de novo aí a transmissão, gente, ó. Só pra você tentar entender, gente, lá no prédio onde a Gabriela está trabalhando, que tem o seu escritório, acabou a energia, gente, há pouco lá. Então agora cai e volta a energia e a Gabriela só está pela internet do celular dela. Deixa eu ver se ela volta aqui, ó, tá voltando aqui a imagem dela. A hora que aparecer aqui, deixa eu ver aqui, caiu novamente aí a transmissão da Gabi. Vamos ver se a gente retoma aí esse raciocínio, para a gente poder encerrar, que tá faltando 15 minutinhos aqui para encerrar o nosso programa de hoje. Lembrando que amanhã estaremos conversando com o Emerson Fernandes, ele que é da Alexandria. Aqui a Gabriela já voltou, prontinho, Gabriela já voltou, então lembrando que amanhã estaremos conversando com o Emerson Fernandes. Você quer, de repente, ter economia na sua conta de luz? Amanhã, então o Emerson estará conversando com a gente. Gabriela, pra gente retomar o que a gente estava falando, né? A nossa amiga Érica, ela diz aqui, ó, conheço empresa que só contrata funcionários e faz MEI para esses funcionários. Tá certo, tá errado? O que a gente tem que falar sobre isso, Gabriela? O Ralf, comecinho não saiu. Fala pra mim de novo. Vamos lá então. Aqui a Érica. Tá me ouvindo certinho agora? Tô. Beleza, ó. A Érica diz aqui, ó. Conheço empresas que só contrata funcionários e faz MEI para esses funcionários. Tá certo ou tá errado? Então, é isso que eu falei. Depende de como é realizada essa atividade. Se ela só contrata MEI, porque de repente ela não precisa ter ninguém ali subordinado a ela diretamente, ela passando um roteiro geral, cada um consegue organizar a sua atividade da forma que satisfaça a empresa, ela pode. O que ela não pode é contratar MEI e querer administrar a atividade de cada um desses MEI. Aí isso é fraude. E aí cabe cada um reclamar seu direito trabalhista. Vamos dizer então, Gabriela, a gente tem muito hoje em dia aquelas pessoas que trabalham para Shopee, trabalham para o Mercado Livre, aquela coisa toda. Então, se de repente eles emitem MEI, eles têm que fazer então o horário que eles, amanhã eu posso trabalhar a tal horário, beleza? Na outra semana eu posso trabalhar esse horário, beleza?
Isso então quer dizer o MEI. Não a empresa falar para ele, você é meu contratado MEI, então você vai seguir meu horário. É isso que não pode ser feito, é isso, correto? Não, exatamente. Ele tem que ter autonomia. Quando eu sou MEI, eu sou o dono da minha empresa. Eu tenho que ter autonomia de administrar minha atividade. Como eu não sou MEI, né? Porque eu tenho um escritório um pouquinho maior. Então eu presto serviço para várias empresas, mas quem administra a minha atividade, quem sabe a hora que eu vou responder os questionamentos, as consultorias, quando eu vou à empresa, quando eu não vou, sou eu. A gente até ajusta, vamos fazer uma reunião tal dia? Ok. Mas a partir do momento que a empresa querer começar a mandar nos meus horários, você tem que estar aqui na minha empresa de tal hora a tal hora, tem que me atender tais dias, enfim. Aí, quando ela começa a querer administrar minha atividade, ela quebra a figura do empregado não, do trabalhador autônomo e passa a ser trabalhador e empregado. Tá, então, gente, sanando as suas dúvidas, então você que é MEI, você é dono do seu horário, gente. Você é dono da sua empresa. Você não tem que respeitar nada que os outros falam pra você. Você tem que fazer isso. Não, a empresa é minha, por que você tá falando? Então, gente, é basicamente isso. Então, você, como é MEI, você é dono do seu negócio. A empresa que contrata você não paga o seu imposto. Então, você é dono do seu negócio. Então estamos aí conversando com a Gabriela Indamota, trazendo essas informações pra gente. Gabriela, tá seguindo ao final aqui nossa entrevista de hoje. Que conselho você daria aos novos estudantes de direito que querem seguir na área trabalhista? Ai, Ralph, olha, principalmente quando a gente sai da faculdade, né? É apaixonante. O direito é uma área muito apaixonante, mas assim, primeiro, assim, verifique se você tem esse perfil de querer lutar por direitos, lutar por ideais, tá? Muito mais do que lutar por pessoas, porque os ideais, eles vão te sustentar um pouco mais tempo. Você vai demorar um pouco mais, acho que, para se decepcionar. Mas, assim, estudar, principalmente na área trabalhista, a gente tem muitas mudanças. Como nós falamos aqui, cada governo muda algumas coisas, você tem que estar ali atento. A base do direito trabalhista vai ser sempre a mesma, ainda hoje é bem protecionista ao trabalhador. Definir um campo de trabalho. Hoje em dia, quanto mais específico, quanto mais determinada a tua atividade, por exemplo, como eu falei, olha, eu não entendo muito da área previdenciária, en passant, porque eu sou especializada na área trabalhista. Quanto mais você se especializar num determinado assunto, isso é melhor, porque quem faz tudo não faz nada. Então, é bom que você seja especialista em determinado assunto. E coragem, e é como o advogado, ele não deixa de ser um empreendedor, né? Um empreendedor de ideias e de ideais. Então, eu acho que é esse o caminho aí. Legal, então, gente, conselho para você que está entrando no ramo, ou seja, aí do direito, né, ou seja, de ser advogado, então, essas questões aí que a nossa amiga Gabriela Indamota repassando para você que está entrando, então, para ser estudante aí de direito. Ô, meu amiga, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver quem fez. Aqui, que até uma pergunta que eu ia até fazer para você, acabei esquecendo. Mas, enfim, a Érica aqui está dizendo, essa empresa que conheço, os funcionários não têm autonomia, não é uma empresa com regras, trabalha segunda a domingo e faz horas extras. Pelo amor de Deus, hein, Érica? Isso aí tem que denunciar, né, Gabriela? Tem que denunciar. Exatamente. Existe hoje em dia, além de tudo, tem o telefone lá do Ministério do Trabalho, agora é Ministério do Trabalho e Economia, enfim. Você pode fazer denúncia no Ministério Público do Trabalho também, aqui na nossa região tem em São José dos Campos, mas, mais do que isso, você pode notificar a empresa dos descumprimentos, de que eu sou um MEI, você está me tratando como empregado, e uma vez que você está me tratando como empregado, eu quero os direitos do empregado. Mas é importante você avaliar todo o quadro, saber que qualquer atitude que se tomar, você vai ter uma consequência. Então, de repente, você pode ali criar um atrito entre
você e o empregador ou o parceiro comercial, porque quando é MEI não tem essa questão, não tem essa denominação de empregado e empregador. Você tem que saber se você está preparado para, de repente, ter que deixar aquela empresa. E, se isso acontecer, ingressar na justiça. Você pode reclamar os seus direitos. Mas, enfim, se minha amiga Érica, se você conhece pessoas que trabalham nessa empresa, passa o contato aí da Gabriela. Quem sabe aí a Gabriela pode auxiliar esse pessoal aí, ó. O telefone é o 12 3426 4460, 12 3426 4460. Então, para você entrar em contato aí com a Gabriela Ainda Mota, a nossa entrevistada de hoje. Gabriela, mais uma pergunta aqui, que acho que é bastante a gente poder falar, que até sobre esse assunto mesmo que a Érica trouxe. O que você diria a quem está sendo explorado no trabalho, mas tem medo de denunciar? Eu digo o seguinte: primeiro, tente ter uma conversa franca com o empregador. Ou, se é uma empresa maior em que você tem um superior hierárquico, tente conversar. A conversa sempre é o melhor caminho. Não soou efeito, você daí vai precisar conversar com um advogado. Para quê? Vamos notificar essa empresa, vamos notificar das faltas que essa empresa está cometendo, para ver se existe uma melhora. Até porque uma notificação dessa pode embasar uma rescisão indireta. O que é isso? Do mesmo jeito que existe a justa causa para o empregador, para o empregado, né, que comete lá uma falta grave no trabalho, ele pode ser mandado embora por justa causa, existe a justa causa para o empregador. Se o empregador comete falta grave, ele também, o contrato também pode ser rescindido como se fosse sem justa causa. O empregado fala: olha, eu estou sendo prejudicado, eu quero que você conserte essa situação. O empregador não conserta, você pode entrar na justiça, falar: olha, eu não venho mais enquanto você não consertar. E já entro na justiça e peço que o juiz me dê a rescisão indireta, me pague todos os meus direitos por culpa do empregador. Legal, Gabriela, o que você gostaria de acrescentar aí nesse nosso bate-papo, trazendo aí as suas considerações finais, minha amiga? O Ralph, olha, o direito trabalhista é um direito muito dinâmico, embora os processos não sejam dinâmicos. Então, é o que eu falei há pouco. As conversas, elas sempre resolvem rapidamente, mais rapidamente, as situações do que os processos. As negociações administrativas fora do âmbito judicial, elas, às vezes, você perde um pouco, mas você ganha em rapidez, de repente ali você está no momento que você precisa receber a tua rescisão, enfim. Então, às vezes, vale a pena a conversa e as rescisões e as definições consensuais. Então, é necessário procurar, gente, sempre eu falo para as empresas, procurem um advogado, e os trabalhadores também. Procurem um advogado, procurem um sindicato para saber se vocês estão certos, estão errados, e se existe a possibilidade de um acordo extrajudicial para resolver todas essas situações, que elas são sempre mais rápidas do que o judiciário. Até porque no judiciário você pode ter um desfecho diferente daquilo que você imaginava. Legal, então, gente, ó, se você tem alguma dúvida trabalhista, se você está se sentindo lesado no seu trabalho, entre em contato com a Gabriela, gente. Telefone 3426-4460, 12 3426-4460. Então, qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a Gabriela. Caiu novamente aí a transmissão dela, mas ela já vai, acabou a energia novamente. Eita! Bandeirante! Ô, Bandeirante! Ah, meu Deus do céu! Misericórdia, viu? Eita! Vamos colocar aqui, quando eu mandei pra Gabriela aqui, gente, ó. Que acabou a energia. Bandeirante! O que tá acontecendo, hein, Bandeirante? Dá um jeito, vai ali próximo, ali atrás do Carrefour, Carrefour, hipermercado Carrefour. Ali no, se eu não me engano, ali é Chácara não, ali acho que é Bosque Flamboyant. Acho que é Bosque Flamboyant, ali onde que a nossa amiga Gabriela Ainda Mota trabalha. Bandeirante, Exato. Bandeirante, pelo amor de Deus. Gabriela tá aí de volta, viu, gente? Bandeirante!
Oi. Agora eu entrei pelo celular. Olha, aqui é sofrido, viu, Ralph? Nós temos muitos problemas de queda de energia. Às vezes a gente fica 2, 3 dias sem energia aqui no prédio, tá? Então aí, ó, bandeirantes, olhem para nós aqui. Atenção, vereadores da nossa cidade de Taubaté que sempre acompanham aqui as nossas transmissões. Atenção, prefeito Sérgio Victor. Atenção, assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Taubaté, que também sempre está ligadinho conosco. Cobrem a IDP Bandeirante, gente. Ó, só pra gente ter uma ideia onde que é o prédio, onde que a nossa amiga Gabriela trabalha. Então é ali no Bosque Flamboyant, tá bom? Ali próximo ao viaduto. O viaduto ali que segue ali passa até a Avenida Itália, passa o viadutinho ali, tem um prédio ali todo espelhado. Então ali onde que a nossa amiga Gabriela está, sempre dá queda de energia ali, viu? EDP Bandeirante, pelo amor de Deus. Sempre, sempre. Já tivemos aqui de tudo. É gerador que pega fogo, cai tudo. E aqui é um prédio todo espelhado, a gente não tem parede. E aí a gente não fica aqui sem ar-condicionado. Tá vendo, gente? Então, pelo amor de Deus, Bandeirante, dá um jeito, dá uma solução lá. Vamos tentar, vou tentar, gente. Aqui é que a gente, gente, ó, ter contato com o pessoal da EDP Bandeirante é praticamente impossível, viu? Eu falo isso pra você que já tentei várias vezes conversar com o pessoal lá da EDP Bandeirantes. Só com denúncia que você consegue chegar até a EDP Bandeirante. Só com denúncia. Pelo amor de Deus, viu? É bem difícil mesmo, Ralph, você tem razão. Gabriela, deixa eu falar uma coisa pra você, ó. A imagem do seu celular ficou ótima aí com a fundo aí, ó. Guido e Mota, aproveitando, gente, ó, bem no finalzinho. Tá lá já então, ó, Guido e Mota. Então é aí a questão, se você procurar aí no Google, pra você encontrar aí, então o escritório da Gabriela ainda Mota, Sociedade de Advogados. Então, Gabriela, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe você. E é claro, assunto trabalhista é sempre bom a gente poder alertar os trabalhadores. E com certeza mais pra frente aí estarei convidando você novamente, viu? Tá certo, Ralph, eu estou sempre à disposição. Você é um amigo querido. Obrigada pela oportunidade. Espero poder ter ajudado muitas pessoas. Enfim, a gente também, como eu falei no começo, a gente também dá toda a consultoria para a empresa. É importante a prevenção. Legal, Gabriela. Terminando aqui o nosso bate-papo, vamos colocar lá no YouTube. Eu já passo o link também para você enviar pro pessoal aí para poder assistir a nossa live aí. E é claro, pessoal, se vocês quiserem assistir depois no YouTube, vai lá, se inscreve. Faltam apenas 201 pessoas pra gente completar 1000 aí inscritos no nosso YouTube. Então entre lá em contato, YouTube, @canal Bate-Papo Vale, pra você poder seguir. E é claro, ativar o sininho lá, que quando tiver as nossas entrevistas, você também vai poder conferir. Então, Gabriela, muito obrigado, minha amiga. Deus abençoe sempre. E manda um abraço, meu querido amigo Silvinho, viu? Mando sim, Ralph. Obrigada, querida. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, então, gente, conversamos com a Gabriela ainda Mota, a advogada trabalhista, né? Falamos aí, então, do seu direito e amanhã nós estaremos conversando sobre o quê? Amanhã estaremos falando sobre a economia de energia. Você gostaria de economizar aí na sua conta de luz? Então amanhã a gente vai conhecer o trabalho da Lex Alexandria. É isso aí, gente, é uma empresa que está aí no ramo de energia, né? Para economia de energia. Então amanhã vamos conhecer mais um pouco a empresa e, é claro, você poder fechar negócio e ter economia aí na sua conta de luz, que é o que todo mundo deseja, não é? Então, gente, ó, agradecemos ao nosso patrocinador, agradecemos aí então o pessoal da Bilili Consultoria. Se você quiser entrar em contato com a Bilili Consultoria, você pode chamar lá e, é claro, tomar um cafezinho com o nosso amigo Bilili De Angelis. O contato da Bilili Consultoria é o 12-3426-6869, 12-3426-6869. Agradecemos também a Equilíbrio, Equitação e Ecoterapia. Telefone do Hélio Tiburcio e também da Franciele Presoto é o 12-997326591 ou 12-997844231. Essa foi a nossa bate-papo de hoje aqui no canal Bate-Papo Vale. E é claro, gente, ó, as notícias da nossa região, do Brasil, você tem aqui, tá vendo a barra de rolagem aí, ó? Nós temos então aí as informações, as notícias do dia de hoje, você acompanhando aí no nosso canal Bate-Papo Vale. Secretaria da Saúde da Prefeitura de Taubaté, tá faltando um A ali, mas tudo bem. Intensifica a vacinação em escolas para atualização de caderneta vacinal. Centro Comercial do Santuário Nacional aí de Aparecida tem mais de 1 milhão
em mercadorias apreendidas pela Receita Federal. Temos também, gente, a madrugada desta quinta-feira registra a menor temperatura do ano em Campos do Jordão. Os termômetros marcaram 5,8 graus. Ontem foi 6,7 e hoje 5,8. No esporte, o São Paulo empata em casa com 1 a menos, mas garante classificação para as oitavas da Libertadores. E hoje entra em campo Flamengo e Palmeiras, jogando hoje na Libertadores. E já na Sul-Americana, Corinthians e Atlético Mineiro entram em campo na noite então desta quinta-feira. E o Santos está em busca de investidores para se tornar SAF. Até uma corretora trabalha para encontrar então possíveis compradores da equipe do Santos. E uma notícia legal é que os nascidos entre maio e junho poderão sacar o benefício do PIS/PASEP a partir desta quinta-feira. Algumas pessoas já receberam aí os valores em suas contas. E temos também empresas aéreas podem proibir o transporte de animais, e é o que decide o STF. E a cesta básica ficou mais cara em 15 capitais brasileiras no mês de abril. São essas as informações do dia, para você ficar bem informado aqui no nosso canal Bate-Papo Vale. Então amanhã, às 11 da manhã, estaremos conversando então com o nosso amigo Emerson Fernandes, da Lex Alexandria. Um beijo, um abraço no coração de todos, até a próxima, tchau!